Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. João 16:3. Esse versículo da palavra de Deus, esse verso, é uma bênção para nós, nos ajuda a ter ânimo nos momentos de dificuldades. Queremos dar as boas-vindas a você, ao nosso pequeno grupo da Igreja Batista Casa de Paz, onde estudamos aqui a palavra de Deus. E você é muito bem-vindo a estar conosco. Nós queremos parabenizar os nossos irmãos aniversariantes nessa semana. Dia 21 foi o aniversário do nosso querido irmão Francisco, líder dos PGMs, PGM dos jovens, casado com a nossa querida irmã Midian, ambos da nossa igreja. Dia 27 será aniversário do Marcelo, Marcelinho, neto da nossa querida irmã Denete. Desejamos que Deus abençoe a todos com muitos anos de vida, saúde, paz, sabedoria, alegria e realizações. Se você tem alguém na sua família fazendo aniversário, escreva nos comentários e nós daremos os parabéns aqui e estaremos orando por eles. Nosso tema de hoje é superação em momentos de sofrimento. Como é difícil, né? Quando tudo vai bem, tudo bem. Mas e quando começam os sofrimentos? Como a gente supera isso? Há como superar? Sim, buscando a palavra de Deus, buscando forças em Deus. Na vida, e a nossa pergunta para você é: como você tem superado os momentos difíceis da sua vida, os momentos de sofrimento? Todos nós passamos por momentos difíceis, não há como dizer assim: "Ah, eu nunca passei". Todos nós passamos por momentos difíceis, resta saber como nós temos enfrentado esses momentos. Frequentemente na vida, nós carregamos vários fardos, vivemos sob pressão, às vezes essas pressões podem nos deixar exaustos, a ponto de não conseguirmos mais carregá-los. Mas não se esqueça, Deus é a nossa confiança e ajuda. Ele não quer que carreguemos esses fardos sozinhos. E o texto que nós vamos ler hoje, vamos analisar para nos ajudar a entender como os servos de Deus do passado viveram isso e as lições que eles têm para nós, nós vamos ler 2 Samuel 16, de 1 a 14. Então, segundo livro de Samuel, capítulo 16, versos de 1 a 14. Mal Davi tinha passado pelo alto do monte, lá estava à sua espera Ziba, criado de Mefibosete. Ele trazia 2 jumentos carregando 200 pães com bolos de uvas passas, 100 frutas da estação e uma vasilha de couro cheia de vinho. O rei perguntou a Ziba: "Por que você trouxe essas coisas?" Ziba respondeu: "Os jumentos servirão de montaria para a família do rei. Os pães e as frutas são para os homens comerem, e o vinho servirá para reanimar os que ficarem exaustos no deserto." O rei então perguntou: "Onde está Mefibosete, neto do meu senhor?" Porque Ziba era empregado de Mefibosete. Respondeu-lhe Ziba: "Ele ficou em Jerusalém, pois acredita que os israelitas lhe restituirão o reino do seu avô." Então o rei disse a Ziba: "Tudo o que pertencia a Mefibosete agora é seu." "Humildemente me prostro", disse Ziba, "que o rei, meu senhor, agrade-se de mim." Chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei, embora todo o exército e a guarda de elite estivessem à direita e à esquerda de Davi, enquanto amaldiçoava, Simei dizia: saia daqui, assassino, bandido! O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado da família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos do seu filho Absalão. Você está arruinado porque é um assassino. Então, Abissai, filho de Geruia, disse ao rei: "Por que esse cão morto amaldiçoou o rei, meu senhor? Permita que ele corte a cabeça." Mas o rei disse: "Quem é? Que é que vocês têm com isso, filhos de Geruia? Ele me amaldiçoa porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem pode questioná-lo?" Disse então Davi a Abissai e a todos os seus conselheiros: "Até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me.
quanto mais esse benjamita. Deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o Senhor que lhe mandou fazer. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que hoje recebo. Assim, Davi e seus soldados prosseguiram pela estrada, enquanto Simei ia pela encosta do monte do lado oposto, amaldiçoando, jogando pedras e terra. O rei e todo o povo que estava com ele chegaram exaustos a seu destino e lá descansaram. Que texto difícil, né? Esse texto de 2 Samuel, ele ocorre durante um período turbulento na história de Israel, caracterizado pela instabilidade política e pela disputa de poder. Davi, o filho de Davi, Absalão, resolveu se declarar rei ainda com Davi morto. Ele estava muito revoltado com Davi, coisas que acontecem no relacionamento de pais e filhos, e Davi, e depois, se você ler a história, você vai entender o que aconteceu. E Davi, para evitar mortes, para evitar uma guerra contra o seu próprio filho, ele resolve deixar Jerusalém e está saindo com um grupo de soldados, né? Um exército, uma parte do exército se filiou a Absalão. O reino estava partido, né? Um grupo do exército estava servindo a Absalão e outro grupo continuava leal ao rei. Então, o rei sai com suas mulheres, deixa 10 concubinas no palácio, sai com o exército e vai fugindo, porque ele não quer confusão, ele não quer lutar contra o seu próprio filho. Então, ele prefere entregar o reino, ele sai e ele vai saindo, ele vai deixando o país ali, ele vai deixando a cidade de Jerusalém. Só que o que acontece? Sempre tem gente que se aproxima de um líder no momento de aflição. Tem sempre aqueles traidores. Primeiro, ele foi traído pelo seu filho, Absalão, que quer lhe tomar o reino. Segundo, ele sai para não ter uma guerra, né, para evitar derramamento de sangue. Então, ele se afasta, ele sai fugindo com o povo, como a gente já viu, com parte do povo, né? E aí, o que acontece quando ele está saindo? Chega Ziba. Vamos lembrar quem é Ziba? Criado de Mefibosete. Quem é Mefibosete? Mefibosete é filho de Jonatas. E Jonatas era o melhor amigo de Davi, filho de Saul. E Jonatas fez um juramento que quem morresse primeiro, junto com Davi, quem morresse primeiro, o que sobrasse, cuidaria da descendência do outro. Então, quando Saul e os seus filhos foram mortos na guerra, Davi não teve nenhuma participação. Quando Davi assumiu o trono, ele vai e pergunta se tem alguém da descendência ainda de Saul vivo. E dizem que tem um neto de Saul, filho de Jonatas, que tinha 5 anos quando Saul morreu, e que quando a criada foi saindo com ele, ele caiu, um carro passou nas suas pernas e ele ficou aleijado. Então, Mefibosete era aleijado, e Ziba, Davi havia declarado Ziba como servo de Mefibosete para cuidar das terras de Mefibosete. Ele era o administrador, mas Mefibosete era o dono. E aí, o que o Ziba faz? No versículo 2, ele chega, né, entregando jumentos com pães, com bolos, todo suprimento, muito suprimento que serviria para aquele caminho do rei. E ele é muito perspicaz, ele é infiel, ele previu que provavelmente Davi voltaria vitorioso, e ele falou assim: eu quero me dar bem, eu vou aproveitar esse momento e quero me dar bem. Então, ele vai, ajuda, leva aquele suprimento, se fazendo de tão maravilhoso, né? Tão fiel ao rei, e traindo o seu servo, o seu senhor, que era Mefibosete, e deixou Mefibosete para lá. E conta uma mentira, né? Quando o rei pergunta a Ziba: por que você trouxe isso e aonde está Mefibosete? E ele diz: ele quis ficar lá porque ele achou que Absalão seria derrotado e que o povo ia devolver a ele o reino, porque ele é da dinastia de Saul.
muito improvável, isso não aconteceria, porque Absalão estava muito fortalecido e Absalão ia tomar o reino. Então aquilo era uma grande mentira, mas Davi estava vivendo um momento de muita aflição, ele estava em fuga, fugindo do seu próprio filho. Imagina a situação emocional de Davi. O reino, eles tinham vencido muitas batalhas, o reino tinha sido vitorioso, o reino estava em paz. E agora, quando ele pensa que está tudo resolvido, seu próprio filho se levanta contra ele. Então, ele está fugindo para evitar um derramamento de sangue. E aí, Ziba vem e se aproveita desse momento e engana Saul, ajuda Saul, trazendo aqueles suprimentos, né? E se faz de muito bonzinho e diz que Mefibosete havia traído o rei. Nós precisamos ter muito cuidado quando estamos em momento de crise, porque as pessoas não têm nenhum escrúpulo e querem se aproveitar de nós. E quantas histórias conhecemos de pessoas, até servos do Senhor, que foram enganados por pessoas aproveitadoras, se fazendo de amigos e se aproveitando de uma situação em que o servo do Senhor está em crise para ter benefícios próprios. E Davi, quando sabe que Mefibosete o traiu, quer ficar em Jerusalém, e que Ziba está sendo tão bondoso com ele, então o rei, que foi no verso 3, né, que Davi pergunta a Ziba, né, onde está Mefibosete, neto do meu senhor, neto de Saul, né? E ele fica sabendo que. Então o rei diz a Ziba no verso 4: olha, tudo que pertencia a Mefibosete agora é seu. Aí o Ziba dá uma assim de muito, né? Humildemente me prostro diante do meu senhor. Ele disse: agora eu me dei bem, porque Mefibosete ficou lá, ele é aleijado, ele vai ser morto, e aí eu vou assumir tudo que era de Mefibosete. Nós precisamos ter muito cuidado com as decisões que tomamos sob pressão em tempos de conflito, pois podemos nos precipitar. Davi não tinha como saber de Mefibosete, não tinha como voltar para perguntar a Mefibosete o que tinha acontecido. E aí ele toma aquela decisão precipitada. Depois, a gente vai ver ao longo da história, se você continuar lendo o livro de 2 Samuel, você vai ver que Davi volta vitorioso e que Mefibosete chega para ele e diz: olha, você sabe, o senhor sabe que eu sou aleijado, e quando eu pedi a Zibra para me tirar, ele fugiu e me abandonou. Ele foi que me traiu. E aí Davi restitui tudo a Mefibosete, mas Ziba já tinha se aproveitado das terras, de todo o suprimento de Mefibosete, naquele período em que o rei estava fugitivo até o rei voltar. Então, nós precisamos ter muito cuidado quando estamos agindo, quando estamos vivendo um momento de pressão, porque podemos tomar uma decisão precipitada. E quando você pensa, né? Davi está fugindo, ele recebe aquelas coisas, né, que Ziba levou para ele, aquele suprimento, as jumentas, provavelmente 2 jumentos foram usados pelas 2 mulheres de Davi, que estavam em fuga, e aí, junto com Davi, e você sabe, tinha um exército seguindo Davi. E quando ele está ali, vem no verso 5, um homem da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, e ele sai, ele é um benjamita, porque ele é da tribo de Benjamim. E ele começa a proferir, né, a dizer maldições contra Davi. Ele atirava, verso 6, a gente lê assim: ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei, um homem só. Simei, da família de Saul, lança pedras e amaldiçoa Davi, expressando raiva, ressentimento pela perda do reino de Saul, acusando de usurpar o treino de Saul, refletindo as tensões e divisões dentro do reino. A gente sabe que Saul e os seus filhos, os 3 filhos, foram mortos durante a guerra, e o filho mais novo depois morreu. Mas Davi, Saul tentou matá-lo várias vezes, e ele disse: longe de mim lançar mão do ungido do Senhor. Ele teve várias oportunidades, pelo menos 2, a Bíblia cita, de que ele estava pertinho de Saul, ele cortou o manto,
outro ele pegou o cântaro e pegou a espada, mas ele disse: "Eu poderia ter te matado, mas eu não quero porque você está tentando me matar". Davi estava fugindo dele, se escondendo, porque ele tinha ciúme de Davi, porque Davi era muito vitorioso nas guerras e ele depois ficou sabendo que Davi havia sido ungido rei no lugar dele, mas Davi em nenhum momento tentou usurpar o trono. Davi estava buscando, fugindo de Saul para não ser morto, e em nenhum momento, quando ele teve a oportunidade de se vingar, ele não se vingou. Mas Saul dizia, ou Simei dizia, né, da família de Saul, amaldiçoava, ele dizia: saia daqui, assassino, bandido. O Senhor retribuiu a você, o verso de 7 a 9. O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado da família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Você está arruinado porque é um assassino. Não era verdade, a gente sabe disso. Mas ele não havia derramado nenhum sangue da família de Davi, mas ele diz isso dizendo que Absalão tomou o trono como um castigo de Deus para Saul, para Davi. Mas, na verdade, o castigo de Deus sobre Davi não era por isso. O castigo de Deus sobre Davi era porque ele havia se relacionado com Betseba quando ela ainda era mulher de Urias e mandou matar Urias, que era um dos homens da guarda do rei, que era um valente do exército dele. Então, é por isso que Deus está castigando Davi. E Davi, infelizmente, apesar de ser um ótimo guerreiro, um rei muito bom, apesar dele ser um homem que buscava o Senhor, ele falhou na administração da sua casa, no cuidado com seus filhos, de ensinar os seus filhos a seguir os caminhos do Senhor. E por isso, ele agora, como castigo pelo seu pecado, quando Natã conversa com Davi e diz a ele que ele pecou e ele reconhece que pecou, ele diz a Deus, quando ele se relaciona com Batseba, toma Batseba como sua mulher, mesmo ela sendo casada com Urias ainda vivo. Aí ele, para resolver uma situação, piora, porque um abismo chama outro abismo. Então, quando Batseba diz que está grávida de Davi, Davi fica apavorado, manda chamar Urias, manda ele para casa, Urias não vai, aí o jeito é matar. Então, manda Urias, manda uma ordem para botar Urias na frente do exército, no lugar mais onde a batalha é mais forte, para que Urias seja morto. E ele acha que resolveu o problema, ninguém vai ficar sabendo, mas Deus vê todas as coisas. O povo fazia o comentário nas ruas, e o profeta Natã chega para Davi e diz: você pecou. Conta a história da ovelhinha, do homem que tinha uma ovelhinha só, e que o outro que tinha muitas ovelhas, porque Davi tinha, além das suas mulheres, ele tinha um harém. Então, ele conta a história do homem que tinha muitas ovelhas, e aquele homem vai e mata a única ovelhinha do seu vizinho. E Davi fica revoltado, diz: esse homem tem que morrer. E Natan diz para ele: mas você é esse homem. E aí Davi cai em si. E ele pede perdão a Deus, e ele diz: eu sei que eu serei castigado pelo meu pecado. Se eu quiser me matar, só me mata, pode me levar. E Deus diz para ele: não, eu vou suscitar uma descendência a Davi. Seus filhos herdarão o reino, mas você será castigado. E aí vai acontecendo muita coisa até que Absalão tenta tomar o reino e chegamos onde estamos agora. E aí Saul, aquele Simei, ele está ali acusando Davi, mas aquilo é em vão. Aquilo não tem sentido nenhum. Mas imagina, você já está fugindo, ele estava fugindo do seu filho, se coloca no lugar de Davi. Ele está fugindo do filho, ele está ali no deserto com seu exército. O texto bíblico diz, em outras versões, uma parte antes e depois do texto, estudando o contexto desse texto, você vê que eles saíram chorando, eles estavam muito tristes com aquela situação, e aí vem um homem e dizendo que ele é assassino e que ele está sendo castigado pelo Senhor, e dizendo que ele era, e no fundo, ele era culpado da morte de Urias. Por isso ele foi chamado de homem de sangue também, porque ele era um homem também que tinha lutado muitas guerras e na guerra tinha matado muitas pessoas. Mas esse insulto de Davi, aí vem uma
pessoa que é da guarda de Davi, né, do seu exército que está ali com ele, e diz a ele então vamos mandar matar esse homem. Você quer que eu corte a cabeça dele? Porque ele estava com um exército, ele não estava sozinho. E aquele homem é muito corajoso, no mínimo muito corajoso. Louco, né? Provavelmente, porque ele começa a jogar pedras, jogar areia e amaldiçoar Davi. E tem Davi, e tem os conselheiros, e tem o exército de um lado e do outro. Mas é claro que o pessoal fica irritado com aqueles insultos a Davi. E o encontro de Davi é um ponto crucial. A chegada de Simei, que amaldiçoa, tira pedras, simboliza a rejeição e o ressentimento de parte de Israel contra o reinado de Davi, um desafio a mais no seu caminho. Davi recebe as maldições com uma humildade surpreendente. Reconhece que, mesmo em meio a adversidades e insultos, pode haver um propósito divino. Nós vemos isso quando ele diz aqui, olha, no verso, vamos voltar lá, no verso 9, Abissai, filho de Geruia, disse ao rei: por que esse cão morto amaldiçoou o meu senhor? Permita que eu lhe corte a cabeça. Estava com o exército ali, era muito simples matar aquele homem. Um homem só podia cortar a cabeça de Simei. Né? Abissai se ofereceu para isso, mas o rei disse, verso 10, que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Porque tinha mais de um ali. Tinha muita gente querendo dar cabo daquele homem, né? E ele me amaldiçoa, Davi continua falando, porque o Senhor lhe diz que me amaldiçoasse. Portanto, quem poderá questioná-lo? Então, Davi disse a Abissai e a todos os seus conselheiros: até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me, quanto mais esse benjamita. Deixe-o em paz, que amaldiçoe, pois foi o Senhor que o mandou fazer. E o verso 12: talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com bem a maldição que hoje recebo. Olha, apesar de todos os erros de Davi, ele era um homem sensato, e muitas vezes, como nós, às vezes, somos muito sensatos, e às vezes colocamos pés pelas mãos. Davi ali, ele tem um momento ali de sensatez, ele diz, ele recebe as maldições com uma humildade surpreendente. Ele reconhece que, em meio às adversidades, ele está fugindo do seu filho, ele sofre aqueles insultos de Simei, pode haver um propósito divino. Essa atitude de Davi revela a habilidade dele em lidar com situações desafiadoras e reflete um coração submisso à soberania de Deus, uma característica essencial para a liderança segundo o coração de Deus. Então, nós devemos aprender como Davi, que mesmo em situações extremamente difíceis, em situações desafiadoras, nós precisamos ter a habilidade de perceber que há um propósito divino em tudo que nos acontece, mesmo que seja uma luta, uma dificuldade. Quem tem um coração submisso à soberania de Deus, sabendo que Deus governa, Deus dirige todas as coisas e que Deus permite, se Deus permitiu, é porque Ele quer nos ensinar alguma coisa por um pecado ou porque Ele está nos testando, nós devemos estar submissos à vontade de Deus. Então, Ele não fez nenhuma reação negativa, Ele não mandou matar aquele homem, não mandou prender aquele homem. Ele podia ter dito: prenda as mãos dele com corda, coloca uma mordaça nele, para ele parar de falar. Nem isso ele faz. Ele diz: deixa. Se ele está amaldiçoando, pode ser que Deus tenha mandado ele me amaldiçoar, e eu espero que Deus transforme em bênção em algum momento na minha vida a minha maldição, essa maldição, porque Deus conhece o meu coração. Então, nós devemos buscar essa submissão ao poder maravilhoso de Deus, à onisciência, que Deus sabe todas as coisas, à onipotência de Deus,
onisciência, onipotência e onipresença. Deus está presente em todos os lugares. Deus estava presente ali com Davi naquele momento. Devemos lembrar a importância da confiança em Deus, mesmo em situações muito difíceis, em circunstâncias completamente desfavoráveis, e devemos perceber que Deus usa todas as coisas, as situações negativas, para cumprir os seus propósitos na nossa vida. Abissai era um servo de Davi e ele queria proteger Davi, era natural. Ele se oferece para matar aquele homem, mas Davi diz que nem ele, nem ninguém do exército deveria fazer nada contra aquele homem. Você imagina, só uma pessoa submissa a Deus é capaz de ter uma reação dessa. Davi tem uma paciência sobre-humana. Mesmo, e aquele homem não parou ali, eles continuaram o caminho, e Simei continuou em volta, caminhando ao lado deles, jogando areia, jogando terra, jogando pedras e amaldiçoando. E o verso 12, Davi diz: talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que hoje recebo. Assim, Davi e seus soldados prosseguiram pela estrada, enquanto ia pela encosta do monte Simei, do lado oposto, amaldiçoando, jogando pedras e terras. Mas Davi continua firme, apesar das adversidades. Deus mantém a esperança, Davi mantém a esperança de que Deus possa recompensá-lo por sua paciência, sua humildade durante esses momentos difíceis. Então, o que nós aprendemos? Que em momentos difíceis devemos ser humildes diante de Deus. Nós devemos ser pacientes, esperar pela ação do Senhor, humildes e de pedir perdão a Deus se fizemos alguma coisa errada, ou dizer: Senhor, eu me submeto aos seus propósitos, porque eu sei que o Senhor vai me dar bênçãos através disso. Não devemos sair amaldiçoando ninguém. Davi não retribuiu, não amaldiçoou aquele homem. Davi não se justificou diante daquele homem. Davi não amarrou aquele homem, nem botou uma mordaça para que ele ficasse quieto. Davi estava esperando que o Senhor olhasse para o seu coração arrependido e enviasse uma bênção para compensar a maldição de Simei. Davi e seu povo chegaram exaustos ao seu destino, refletindo o cansaço físico e emocional causado pelas provações pelas quais passaram. E nós também, muitas vezes, ficamos exaustos diante de uma situação, mas não devemos permitir uma situação difícil, mas não devemos permitir que a exaustão nos leve a tomar atitudes precipitadas e agir de forma vingativa sobre as pessoas. Então, a Bíblia ensina que o remédio para o sofrimento está em Deus. Na presença de Deus, há alegria perpetuamente. Ao fugir de Absalão, Davi mantém a sua fé em Deus. Ele não começa a dizer: eu não sei porque isso está me acontecendo, eu já pedi perdão a Deus, Deus já me castigou e agora Deus, como é que... Ele não reclamou, ele só fugiu para evitar derramamento de sangue e vivenciar essa situação. Davi tinha certeza que Deus estava no controle de todas as coisas. Então, passar por aquele momento estava no propósito de Deus, e Deus providenciou o restabelecimento do reino, da saúde, da vida de Davi. Então, vale a pena confiar em Deus. Então, não perca a esperança, não perca a fé em Deus. Corra para Ele, o único que é capaz, o único que está habilitado a fornecer a resposta definitiva para o sofrimento, porque somente o Senhor, nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, é capaz de tocar profundamente a nossa alma, e nós devemos pedir a Deus para nos ajudar a superar, por nos dar forças quando estamos exaustos, nos dar forças para enfrentar e vencer os momentos de sofrimento, de tribulação, porque só Deus é capaz de nos superar, de superar o impossível por nós. Lembra do texto de Mateus
11, 28 a 30, venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Que maravilha! Então, nos momentos de aflição, nós devemos buscar a Deus. Então, superar as dificuldades somente em Deus e correr para Jesus, que Ele nos garante que Ele está conosco e que Ele carrega as nossas cargas por nós, como os lemos em Mateus 11, 28 a 30. Que nós devemos ir a Ele, todos nós que estamos cansados e sobrecarregados. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, porque vimos através da Tua palavra que em momentos de aflição devemos ser humildes, que não devemos tomar decisões precipitadas, que não devemos murmurar, que não devemos nos vingar daqueles que estão se levantando contra nós, mas buscarmos no Senhor a direção, sermos humildes e buscar no Senhor forças para enfrentar aquele momento difícil, confiando que o Senhor está conosco, vai nos ajudar a vencer todas as dificuldades. Muito obrigada pelo seu grande amor, pelo seu poder, pela promessa de que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Abençoa os aniversariantes citados aqui e aqueles que não citamos porque não sabemos, mas pedimos a tua proteção e a tua direção. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Convidamos você a participar conosco, a se inscrever, se você ainda não é inscrito, a ativar o sininho para ser avisado quando tem vídeo novo, marcar aí a mãozinha dizendo se você gostou e compartilhar com seus amigos. Queremos compartilhar com seus amigos a palavra de Deus. Queremos convidar você também para os nossos cultos online e os nossos cultos presenciais. Online, terças e sextas, às 19 horas, e 9h30 e 18 horas aos domingos. E presenciais, terças e quintas, 19 horas, e domingo, às 9h30 às 19 horas. Às 18 horas, presencial, domingo, 9h30 e 18 horas. Você é nosso convidado especial, a Rua do Senado, 308A. Queremos convidar você para o aniversário da nossa igreja, dia 26 de maio. De manhã, nós teremos o Conjunto Jovem cantando na nossa igreja e queremos convidar a você que é jovem, de 0 a 100 anos, a estar conosco domingo, dia 26, às 9h30 da manhã. E à noite nós teremos o coro Dominus, um coro masculino muito bom, e você também é nosso convidado especial. Deus a todos abençoe. Amém.